Livro do Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 6, a carta à igreja em Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 6, todos encontraram? Misericórdia. Apocalipse capítulo 3, versos 1 a 6, repito mais uma vez. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua palavra, na posição de meros aprendizes. Nós estamos aqui diante do grande mestre que é o Senhor, e nós sabemos que o Teu Espírito é quem vai falar aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. É o que nós precisamos, é a palavra que nos sara, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos revigora, é a palavra que nos coloca de pé, é a palavra que nos dá ânimo, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos exorta, é a palavra que corrige o nosso caminho e não permite que nós nos percamos neste mundo pecaminoso, neste mundo tenebroso. Tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, retira todo o empecilho, todo o obstáculo, toda obra que venha a tentar impedir que nós sejamos abençoados pela Tua palavra. É o que nós oramos e pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, minhas irmãs. Peço que alguém coloque um copo de água, por gentileza. Eu ainda não estou 100% sarado. Estou aí com este problema, que é um problema crônico, mas pela misericórdia de Deus, estamos aqui. Amém? Meus irmãos, retomando a palavra, nós estamos estudando, obrigado minha irmã, as cartas às igrejas do Apocalipse. E nós, pela misericórdia do Senhor, chegamos à 5ª carta. São 7 no total. Nós já aprendemos sobre a carta à igreja em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, e hoje nós aprenderemos a mensagem de Cristo para a igreja em Sardes. E nós vamos iniciar entendendo aqui uma realidade que é a realidade daquela igreja. Existem igrejas por aí que estão morrendo espiritualmente sem perceber que estão morrendo. Existem igrejas por aí
que estão perdendo, como igreja do Senhor, a vitalidade do Espírito Santo, e elas estão procurando outros subterfúgios para tentar ter uma aparência de uma igreja que é viva, para tentar ter uma placa de uma igreja que é viva, para tentar ter um bom nome no meio da sociedade, uma boa reputação, como se fosse uma igreja viva. Lá na Ásia Menor, lá na cidade de Sardes, nós temos uma igreja que vivia esta realidade. Mas nós já aprendemos, Jesus Cristo, quando Ele direciona uma carta a uma igreja, e aqui nós estamos na 5ª carta às igrejas do Apocalipse, Ele o faz sim, para poder remediar aquela igreja, para poder apontar o problema daquela igreja, mas sempre com graça e misericórdia, para que aquela igreja fosse corrigida, para que aquela igreja voltasse ao prumo, voltasse ao caminho correto e pudesse fazer parte do grupo de vencedores, do grupo daqueles que terão os seus nomes mantidos no livro da vida, do grupo daqueles que receberão todas as promessas, todas as recompensas. Mas aqui, o alerta introdutório é: não adianta uma igreja ser viva na aparência e ser morta por dentro. Vamos entender isso? Vamos entender essa realidade, versículo por versículo. Você está com a sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Deixe-me ver. Apocalipse capítulo 3, acompanhe comigo. O texto começa dizendo: ao anjo, ao ângelos, do grego, da igreja em Sardes. Já sabemos, anjo da igreja, representando o líder, o pastor, a voz do Senhor para aquela congregação. Da igreja em Sardes, eu quero a sua atenção, porque se você não entender o contexto histórico, geográfico de Sardes e da igreja em Sardes, você não vai entender o que Jesus está falando. Primeira coisa, Sardes está na região da Ásia, na antiga província da Ásia, que hoje nós chamamos de Ásia Menor. Eram todas cidades de alguma importância, algumas mais importantes economicamente, geograficamente, como por exemplo a cidade de Éfeso, e outras de menor importância, outras como por exemplo a cidade de Tiatira, e também como exemplo a cidade de Sardes. Sardes tinha algumas características, evangelista irmão Gilberto. Aquela cidade era uma cidade que num tempo anterior já havia experimentado uma prosperidade muito grande. Num tempo anterior já havia vivido o seu apogeu. Mas naquele tempo em que vem a carta de Cristo por intermédio de João, aquela cidade já não vivia mais o seu apogeu, já não vivia mais o auge da sua glória econômica, financeira, da sua importância política. Ainda assim, o povo de Sardes, a cidade de Sardes, gostava de manter as aparências. Dá para entender, dá para começar a entender o que Jesus vai dizer. É uma cidade que já não vivia mais o seu auge, mas tentava a todo custo manter a sua aparência. Aquela cidade já havia sido tomada 2 vezes. Ela foi tomada por Ciro Persa e ela foi tomada depois por Antíoco III, já naquele período intertestamentário. Mas o que você precisa entender é que aquela cidade se gabava de ter a sua acrópole. O que é a acrópole da cidade? A acrópole no grego é cidade alta. Eles naquela época, as cidades ali, herdando uma cultura helenista, construíam seus principais prédios
públicos, os principais templos, o pretório onde o povo era julgado, na parte mais alta da cidade, para que aquela parte pudesse ser melhor protegida dos ataques externos. Aquela cidade se achava muito segura, porque a sua acrópole, a parte alta, era de difícil acesso, mas ainda assim eles já haviam caído 2 vezes. Ainda assim, eles já haviam sido tomados e derrotados 2 vezes. E isso daqui também é informação importante para você entender o que Jesus está dizendo. Outra coisa, aquela cidade vivia em torno da economia do plantio e do processamento da lã. Eles faziam tecidos maravilhosos com a lã, e não só faziam tecidos, como eles também eram especialistas em tingir essa lã, em dar cor para essa lã. Naquele tempo, a indústria têxtil era simplesmente manufatura, né? Pegavam a matéria-prima e manufaturava. O tingimento dos tecidos era absolutamente manual. Eu não sei como funciona hoje, mas os tecidos de Sardes eram conhecidos em toda a região, porque eram tecidos bem tingidos, eram tecidos coloridos. Eles conseguiam trazer uma grande variedade de cores. Então, guarda esse contexto aí na sua mente, para você entender o que Jesus começa a dizer agora. Com a sua Bíblia na mão, parte B do versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus Cristo inicia a sua carta dizendo quem é o destinatário, é o anjo da igreja em Sardes, mas agora ele se apresenta como o remetente da carta. E você já percebeu que em cada uma das cartas às igrejas da Ásia, Jesus Cristo se apresenta de uma maneira particular. Jesus Cristo é maravilhoso. Para cada igreja que vivia a sua realidade própria, ele se revela e se apresenta de uma maneira que seja direta, objetiva, clara, para aquela igreja que ia receber a carta. E aqui para a igreja em Sardes, Jesus diz: estas coisas diz aquele que tem, primeiro, os 7 Espíritos de Deus, e segundo, as 7 estrelas. Eu vou explicar de trás para frente, porque se você se recorda do capítulo 1, da visão que João teve de Cristo Jesus glorificado, você se recorda que ao final, especificamente no versículo de número 20, na parte B, Jesus Cristo diz a João: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, são os pastores das 7 igrejas, e ele explica que os 7 candeeiros, os 7 candelabros de ouro pelos quais ele caminhavam, eram as 7 igrejas. Então está fácil de entender que quando Jesus diz que ele tem as 7 estrelas, ele está revelando como aquele que controla verdadeiramente, como aquele que governa verdadeiramente, como aquele que é verdadeiramente o pastor da sua igreja. Mas ele tem os 7 Espíritos. Isso daqui também é extremamente relevante. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 2, para nós entendermos o que são esses 7 Espíritos de Deus que Jesus está dizendo que os tem, que os possui. Repito, Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 2. Esse texto é extraordinário, recomendo que você grife ou marque aí na sua Bíblia. Olha só o que diz. Vamos começar do versículo 1, Isaías capítulo 11, o reino do descendente de Davi. Olha a palavra: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. A profecia aqui é messiânica, é a respeito de Cristo. Brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Agora ouça: e repousará sobre ele o espírito do... Aqui o Espírito do Senhor está no singular, mas o texto não para por aqui, porque o texto continua dizendo: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Quantos são as 7 manifestações do Espírito do Senhor? São 7.
Já disse. Então, quando Jesus Cristo está dizendo, Jesus faz uma referência à profecia de Isaías. Jesus está falando sobre o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, em sua plenitude, na sua perfeita manifestação, como espírito de conhecimento, como espírito de sabedoria, como espírito de temor, o Espírito do Senhor na sua plenitude. E Jesus está dizendo que Ele é aquele que detém, que possui o Espírito do Senhor. Ah, meu irmão, isso daqui é extraordinário, porque se Jesus está dizendo que detém, Ele já está revelando a sua perfeita sintonia dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus triuno. E Jesus está dizendo que detém autoridade sobre o Espírito, sobre os ministérios eclesiais da igreja, ao dizer que tem também as 7 estrelas em sua mão. Ah, meu irmão, já pensou recebermos uma carta daquele que detém com soberania o Espírito do Senhor, que fala e que a sua voz é a mesma voz do Espírito do Senhor, do Espírito de Deus, na sua perfeita manifestação, como nos traz o profeta Isaías? Que coisa gloriosa e maravilhosa, amém? E o que Jesus diz? Parte C do versículo 3. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás... Aqui o negócio começa a ficar mais sério. Aqui as apresentações já cessaram e Cristo Jesus já entra diretamente, irmã Luziânia, naquilo que Ele tem para falar para a igreja em Sardes. E Ele começa utilizando o verbo conheço. Eu já mencionei a respeito desse verbo, oida, no grego. Jesus, quando Ele diz que conhece, nesse verbo que foi utilizado aqui no original, Ele está dizendo que Ele conhece dentro da sua onisciência. Ele está dizendo que conhece na integridade, na plenitude, que conhece sem que nada possa lhe ficar oculto, sem que nada possa lhe ficar escondido. Quando Jesus está dizendo que conhece, Ele está dizendo: olha, o meu diagnóstico é divino, é perfeito, é inerrante. Vocês precisam tomar cuidado com tudo aquilo que eu vou dizer a partir de agora. Conheço as tuas obras. Jesus está dizendo, igreja em Sardes, eu sei o que vocês verdadeiramente estão fazendo. Eu sei o que está por detrás de tudo aquilo que vocês expressam exteriormente como religião, como profissão de fé. Jesus está dizendo: olha, máscaras, adornos, enfeites não vão resistir diante de mim. Eu conheço inteiramente as tuas obras. Obras quais? Que tens nome de que vives, mas está morto. Tens aparência de que está tudo bem, mas não está. Tem uma reputação de que tem vida de Deus manifestando através dessa igreja, mas não tem. Só tem o rótulo, só tem a fachada, só tem o exterior. É só o sepulcro caiado mencionado pelo próprio Cristo. Está bonitinho por fora, está limpinho por fora parece que está tudo bem, mas por dentro fede às narinas de Deus a morte espiritual. Irmãos, Jesus já vai direto ao ponto, porque já no versículo de número 1, ele deixa claro que o tema da carta é justamente essa confrontação entre a aparência externa, entre o que se via do lado de fora da igreja e o que
se manifestava como realidade espiritual dentro da igreja. Meu querido irmão e minha querida irmã, não adianta a igreja de hoje fazer como a igreja em Sardes e achar que dá para camuflar, e achar que dá para fazer de conta, e achar que dá para teatralizar uma vida espiritual que ela verdadeiramente não tem. Não adianta com uma fachada bonita, com um templo bonito, com obreiros que pregam bem, com a equipe de louvor bem ensaiada, nós fazemos todo um circo em cima do púlpito, mas quando saímos daqui, saímos vazios. Quando saímos daqui, não conseguimos manifestar os dons do Espírito, não conseguimos manifestar o fruto do Espírito, não conseguimos manifestar as obras de uma igreja verdadeiramente viva, que é uma igreja missionária, que é uma igreja evangelística, que é uma igreja que estende a mão, que é uma igreja que não fecha as suas portas para o necessitado. Não adianta. Jesus conhece. Jesus conhece. Versículo 2: porque o tempo está mais acelerado do que eu. Estou falando rápido, irmãos, é porque temos muito para ver. Mas se tiver rápido demais, você pode falar: pastor, vai mais devagar, tá bom? Às vezes a gente empolga. Versículo 2, olha a recomendação de Cristo comigo: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ser vigilante. O que Jesus Cristo está querendo dizer quando ele diz ser vigilante? Jesus está dizendo: acorda, desperta. Quem vigia não dorme, quem vigia não fica adormecido, quem vigia não fica paralisado, quem vigia não fica na letargia, quem vigia está acordado, quem vigia está de pé, quem vigia está atento a tudo que está acontecendo ao seu redor. Jesus diz: ser vigilante e consolida e completa, confirma, termina o resto, que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras estão incompletas, as tuas obras não estão íntegras, elas não estão em inteireza. Meu irmão, nós precisamos entender que Jesus Cristo aqui, ele começa a tocar na ferida. Você se recorda que no princípio eu disse, no contexto histórico em Sardes, que aquela cidade já havia sido tomada 2 vezes? E a cidade foi tomada 2 vezes por falta de vigilância. A cidade caiu 2 vezes porque não vigiaram. Estavam dormindo, estavam desapercebidos. Quando deram por si, a morte já havia entrado por intermédio das armas do inimigo. Jesus está dizendo: igreja, vocês precisam ser despertos. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, igreja. Desperta, noiva. Cristo, ele age nas luzes, ele ilumina, ele esclarece, para que a noiva possa conseguir agir, trabalhar, ir ao encontro do noivo, sem tropeçar, sem titubear, sem pegar atalhos por aí. Jesus está dizendo: vocês sabem qual é o preço da negligência. Aquela igreja estava negligenciando a sua vida espiritual. Aquela igreja estava fazendo de conta que orava, estava fazendo de conta que dava importância e praticava a palavra de Deus. Aquela igreja estava fazendo de conta que evangelizava, irmão Ademilson. Aquela igreja estava fazendo de conta que tinha uma vida espiritual, que amava o próximo, que fazia as obras que lhe estavam impostas a fazer por intermédio do evangelho e da doutrina recebida dos apóstolos, mas não fazia. Eram obras incompletas, eram obras mortas, eram obras superficiais. Jesus diz: confirma. Jesus diz: confirma, consolida o resto das obras que estava para morrer. Interessante, desse cenário de morte
morte espiritual, ainda havia um remanescentezinho. Precisava ser reavivado, que precisava ser reaquecido. A igreja só não tinha morrido por completo, porque lá dentro ainda havia uns poucos, e nós veremos aqui no versículo de número 4, que ainda não haviam contaminado as suas vestes, que ainda não haviam tingido as suas vestes, que deveriam ser brancas, com a mancha da idolatria, a deusa Cibele, que governava aquela cidade. Deusa Cibele, que era adorada ali, só vou abrir um parênteses aqui, é aquela deusa nela da mitologia greco-romana, que nós bem conhecemos e ouvimos falar aí na crendice popular brasileira como Mãe Terra, né? Era a deusa da fertilidade, da terra. Então eles adoravam essa deusa, e Jesus estava dizendo: olha, aí dentro da igreja tem uns pouquinhos que ainda não se contaminaram, que estão mantendo as suas vestes limpas. Nós precisamos falar nesta altura da palavra, das obras que estavam sendo apresentadas diante de Deus, e que tem sido apresentada pela igreja hoje diante de Deus. Abra comigo Hebreus, capítulo 6, um irmão abre Hebreus 6:1, e uma irmã abra Tiago 2:17, repito, um irmão, um varão do sexo masculino, abra Hebreus 6:1, e uma varoa, que na verdade deveria ser virago, né, na língua portuguesa, mas nós falamos varoa, abra Tiago 2:17, por gentileza. Acharam? O irmão que achou Hebreus 6:1 pode levantar e ler. Pode ler, irmão divino, por gentileza. Olha só, não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Esse fundamento já está lançado no Evangelho e na doutrina dos apóstolos. Continua, irmão divino. Universal, nós tínhamos o problema das obras mortas. Obras como as da igreja em Sardes, que tinha aparência de vida, mas não tinha por detrás, não tinha a força, o vigor do Espírito, não tinha a finalidade da missiologia de Cristo. Agora a irmã, para complementar, leia Tiago 2:17. Tiago 2, esse, irmão? A irmã Maria pode ler. A fé, se não tiver obras, está. O versículo de número 26, salvo engano, corrobora a conclusão: a fé sem obras é morta. Pastor Tiago e o escritor aos Hebreus está apontando por uma salvação por obras? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, porque senão entraria em confronto com o que Paulo escreveu: a salvação não é por obras, a salvação é pela fé. O que está sendo colocado para nós, e o que evidenciava a realidade da igreja em Sardes, é que as obras corroboram uma fé que é viva. Vou explicar de outra maneira. Se existe na igreja uma fé no padrão Hebreus 11:1, qual que é o padrão Hebreus 11:1? Certeza e firme convicção. No que? Nas coisas que não se vê, nas coisas que ainda não aconteceram. Se tem essa qualidade de fé na igreja, ela vai evidenciar essa fé através de obras vivas. Essa igreja vai manifestar os dons do Espírito, essa igreja vai manifestar o fruto do Espírito, essa igreja vai cumprir a sua missão, essa igreja vai amar, essa igreja vai pregar o Evangelho.
É assim ou não é? Essa igreja vai ser sal e vai ser luz, obras vivas. Mas, se essa fé, padrão Hebreus 11:1, não estiver presente na igreja, qualquer obra que a igreja tente fazer, na verdade ela é morta. Ela é morta por quê? Porque não está calcada, subsidiada na vida do Espírito. Ela está com a finalidade de ter uma simples aparência para o mundo. Ela está com a finalidade de criar um rótulo de que ali tem uma igreja boa, de que ali tem uma igreja viva, mas não existe nada dentro, é oco, é morto. As obras, para serem vivas, elas precisam partir de uma fé viva. Agora, se a igreja não tem essa fé viva, não adianta ela querer fazer nada, vai ser obras mortas. Era a realidade da igreja em Sardes, amém? Vamos para o versículo 3, comigo, Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda-o e arrepende. Vamos pegar os verbos principais. Primeiro, lembra. Lembra do quê? Do que tens recebido e ouvido. Depois de lembrar, guarda. E depois de guardar, arrepende. Eu vou repetir por didática. Primeiro lembra, depois guarda e então se arrepende. São 3 verbos no imperativo. O que é um verbo no imperativo? Significa uma ordem. Diga comigo, é uma ordem. Não é opcional. Jesus Cristo não está dando 3 opções para que a igreja em Sardes escolha uma delas. Jesus Cristo está dizendo: suscitei o problema, vocês têm obras que parece que tem vida, mas não tem, está tudo morto. E qual é a solução? Eu tenho 3 ordens para vocês. Primeiro lembra, depois guarda e depois se arrepende. Lembra do que, pastor? Me explica. Meu irmão, aqui nós temos um processo de restauração. E o processo de restauração começa quando a igreja lembra do que recebeu e do que ouviu. Como assim? Nós fomos salvos por intermédio da mensagem do Evangelho. É ou não é? É ou não é? Nós fomos consolidados na fé por intermédio da sã doutrina. É ou não é? Não doutrinas de homens, mas sã doutrina revelada aqui na palavra. Sã doutrina, como por exemplo, as orientações que nos são trazidas pelas epístolas paulinas, pelas epístolas gerais. Não é doutrina de homens, tá bom? Todos entendam. É isso o que nós ouvimos, é isso o que nós recebemos, e é disso que a igreja precisa se lembrar para ser restaurada desta realidade apontada aqui por Cristo como a realidade da igreja em Sardes. Se tem uma igreja com obras mortas, se tem uma igreja de aparência e ela quer ser restaurada, tudo começa quando ela se volta para a palavra, para o Evangelho que ouviu e recebeu, para a sã doutrina que ouviu e recebeu. Nós não precisamos inventar nada, nós não precisamos criar doutrinas e fábulas de homens, porque isso é prática de falso mestre, e isso não leva a lugar nenhum. Mas a palavra da verdade, ela tem o poder, ela tem a virtude, ela tem a dunamis do Espírito para suscitar de novo vida naquilo que perdeu a vida, vida onde há morte. Somente se lembrando da palavra é que a igreja em Sardes e a igreja dos dias de hoje poderá ser restaurada naquilo que tem morrido espiritualmente. Lembra, mas não só lembra, guarda. Não pode perder de novo. Quem aqui já perdeu um objeto precioso? Eu já perdi, irmão. Vou contar rapidamente aqui 1 minuto. Eu recém-casado com a pastora, fui convidado pelos jovens da igreja para jogar bola com eles, irmãos. E eu era o líder, não tinha como eu falar não vou, né? Fui.
Eu, irmão, cheguei lá recém-casado, nossa aliança era pesadona, agora nem tanto mais. Recém-casado, irmão, inventei de brincar no gol e eu não faço isso. Um filho de Deus abençoado chutou uma bola, ela pegou exatamente na minha aliança, e a aliança só fez assim, ó, pim, só uma vez, sumiu. Irmão, como é que você chega em casa recém-casado e fala para a esposa que perdeu a aliança? Foi o que aconteceu comigo. Depois nós mandamos fazer uma outra aliança, que é essa que a gente usa agora, com muito custo. Mas agora, irmão, eu vigio ela. Se eu vou nadar numa piscina, alguma coisa, eu guardo ela, porque eu já tive a experiência de perder uma vez. Quando o Espírito diz, lembra, e depois diz, guarda, ele está dizendo, vocês precisam voltar para a palavra, e vocês não podem perdê-la mais. Vocês precisam voltar para a palavra da verdade, e precisa guardá-la, da mesma maneira que o salmista nos coloca, esconder a palavra no coração, para não pecar, para não errar, para não tropeçar de novo, e depois de lembrar e de guardar, arrepende. O que é se arrepender? Dar meia volta, não é dar uma volta inteira não, irmão, porque se você der uma volta inteira, você volta para o mesmo rumo que você estava. Quando você se arrepende, a expressão é dar meia volta, é ir noutra direção. Quando nós lembramos da palavra, quando nós guardamos a palavra, é possível sim nós nos arrependermos genuinamente. Agora escuta isso daqui, se não houver a palavra, vai haver no máximo remorso, não haverá arrependimento, e remorso não muda a atitude, remorso não corrige caminho. Quando o crente só está no remorso, pelo erro, pelo pecado, ele até sente uma dor no coração, um peso na consciência, mas dali adiante ele já está fazendo a mesma coisa de novo, ele já está no mesmo erro de novo. Agora, quando há verdadeiro arrependimento, fundamentado e alicerçado na palavra, há mudança de conduta, o futuro é diferente, as coisas se tornam diferentes. É o que Cristo quer, é o que Cristo exige da igreja em Sardes, é o que Cristo exige da sua igreja hoje, se estiver indo pelo mesmo caminho da igreja em Sardes. Eu preciso prosseguir, parte B, porquanto se não vigiares, virei como, irmão, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra. Abra por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 2 a 4. Jesus está aqui utilizando uma linguagem, uma expressão já utilizada por Paulo, para se referir a esta vinda repentina para juízo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 2 a 4, quem encontrou, leia audivelmente para todos. 2 em diante. O dia do Senhor vem como? E como Jesus Cristo diz para a igreja de Sardes que virá, se não houver arrependimento, como? Mesma expressão, pode prosseguir. Esse dia como? Ladrão. O ladrão não marca horário, irmão. Ele não manda uma notificação para sua casa dizendo, olha, irmã Marlene, tal dia e tal hora, vocês podem me esperar que eu vou lá roubar. Ele vem qual hora? Na hora em que todos estão desapercebidos,
na hora em que ele não é esperado, ele vem repentinamente. É por isso que essa figura de linguagem é utilizada por Paulo e por Cristo. Por Paulo nessa primeira carta aos Tessalonicenses e por Cristo aqui no livro do Apocalipse, mas não só agora, como também no capítulo de número 16, versículo 15. Nós não vamos ler, anote se você quiser ler em casa. Ladrão virá repentinamente. O dia do juízo para a igreja que não se arrepende, para a igreja que não muda, para a igreja que permanece no erro, para a igreja que permanece na morte, o dia do Senhor também virá repentinamente. Esse é o grande juízo sobre aqueles que estão na letargia espiritual, que estão na mornidão, que estão no caminho da apostasia. É o juízo repentino. Quem está na letargia, quem está na mornidão, na frieza, ou que está na apostasia, ele não espera mais a volta do Senhor. A volta do Senhor já não é aguardada. É por isso que quando Jesus voltar para buscar a sua amada noiva, estes serão pegos de surpresa, estes serão pegos desapercebidos, porque eles já não esperam mais. Eles já não esperam mais, mas nós somos igreja viva, nós esperamos e aguardamos pelo dia do Senhor, porque para nós não será dia de juízo, para nós será o dia da consolidação da nossa viva esperança, para nós será o glorioso dia do Senhor, o dia de adentrarmos as bodas, o dia de iniciarmos uma eternidade com o nosso noivo, com Cristo, e desfrutarmos de todas as promessas que nos têm sido feitas. Você pode escolher. Para ti o dia do Senhor pode ser o dia do juízo e da destruição, mas para você, se você fizer parte da igreja viva, o dia do Senhor é o glorioso dia do Senhor. Amém? Versículo de número 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, são muitas pessoas? Não, são poucas pessoas, atenção para isso, que não contaminaram as suas vestiduras, que não sujaram, que não mancharam as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Interessante, porque aqui Jesus Cristo aponta que há um remanescente fiel em Sardes. Há um remanescente fiel nos dias de hoje aqui, em Aparecida de Goiânia. Há um remanescente fiel aqui no Colina Azul 2. Amém? Havia um remanescente fiel na igreja em Sardes. Umas poucas pessoas. A situação não era boa, irmão. Eram poucas pessoas, porque se você percebeu nos outros estudos, Jesus Cristo, quando tinha alguma coisa errada na igreja, que ele estava ali escrevendo para ela, ele ressaltava os pontos positivos, para depois trazer o ponto negativo, é ou não é? Você percebeu que aqui Jesus já começou com o dedo na ferida, irmão? O negócio, a situação lá era grave, aí ele chega na altura do versículo 4 e diz, tem poucas pessoas aí, que ainda não se sujaram. Vocês lembram que eu falei que era importante relembrar que a economia da cidade era baseada no processamento da lã e no tingimento de tecido? Olha a linguagem que Jesus Cristo utiliza para poder chamar a atenção da igreja em Sardes, é justamente a linguagem que eles entenderiam. Jesus Cristo está dizendo, olha, vocês realmente são especialistas em sujar roupas, em manchar tecidos, em trazer nódoas para as roupas, mas o que eu tenho para a minha igreja é separação, o que eu tenho para a minha igreja é santificação, o que eu tenho para a minha noiva é que ela seja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que ela seja sim santa e irrepreensível. Essa contaminação, essa mancha aqui, ela é moral, ela se refere à contaminação com o pecado que cercava, que rodeava e que contaminava e se alastrava na cidade de Sardes. Essa contaminação aqui diz respeito a uma apostasia em curso crescente, que tentava
se alastrar no meio da igreja. É por isso que haviam poucos que ainda não haviam se contaminado. A apostasia, como o fermento que leveda toda a massa, estava se espalhando, se esparramando e contaminando a muitos. Muitos já haviam sido manchados, muitos já haviam sido sujos. Ah, meu irmão, é que o tempo não nos permite, mas Cristo Jesus tem para si uma noiva separada. Quando o povo de Israel é chamado, em Abrão ainda, o chamamento começa com sai, separação. Quando o povo de Israel está no Egito, sendo escravizado no Egito, Deus novamente promove separação, tira o seu povo do Egito e leva para uma terra que ele havia preparado, terra prometida, que mana leite e mel. Irmão, presta atenção aqui. Quando o povo chega na terra, Deus não quer que eles se misturem com as nações ali de Canaã. Deus não quer que eles se casem com as estrangeiras. Deus não quer que eles adorem os ídolos pagãos das nações que os rodeavam. Deus queria separação. Ah, meu irmão, quando vem Cristo Jesus inaugurando essa dispensação de graça, Ele também vem por meio do teu Espírito que é santo, para trazer, construir na graça uma igreja também separada, um povo também separado, uma nação, conforme Pedro nos traz, santa, povo de propriedade exclusiva e não misturada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh Jesus, falar sobre isso daqui é difícil, irmão, nos dias de hoje, não é fácil não. Nós vivemos na famosa era da pós-verdade. Palavra bonita para dizer que hoje, para o mundo, não existe mais uma verdade absoluta. É tudo relativo. A palavra que você mais ouve nos dias de hoje é depende. É ou não é? Tudo que você vai falar com alguém, esse é seu ponto de vista, depende. Depende da sua formação. Depende da sua religião. Depende do seu capital aquisitivo. Tudo depende, não depende não, irmão. Nós temos uma verdade inerrante, que não depende, que não muda, que não varia, que era a mesma ontem, e que permanece sendo a mesma hoje, e que será a mesma para a eternidade. E essa verdade é Cristo Jesus, o Santo de Deus, que tem para si um povo santo. Ah, meu irmão, é difícil. Aqueles que andarão com Ele, olha só a parte final, andarão de branco junto comigo. Andarão de branco. Para andar com Ele, com Cristo, tem que estar com as vestes limpas. Não pode haver contaminação. Não pode haver contaminação moral, ética, de nenhuma forma. A porta continua sendo estreita. O caminho continua sendo estreito. Tem muita gente por aí querendo criar um evangelho anátema, onde a porta fica larga e você entra de qualquer jeito, né? Tem muita gente por aí inventando, porque não está aqui. Eu não consigo achar fundamento bíblico. Catam um versículo aqui, catam um Deus é amor acolá e querem transformar tudo numa verdadeira libertinagem, travestindo a verdade, porque a verdade de Cristo para a igreja, conforme vemos aqui na carta a Sardes, é de uma igreja que seja separada. Para andar com Ele tem que andar de branco, porque Ele é santo para todos sempre. E quando chegarmos nos céus, nós vamos cantar santo, e para a eternidade Ele continuará sendo santo. Versículo 5, preciso terminar. O vencedor será assim, vestido de vestes, de que cor, irmão? Sem tingimento, brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai, do meu Pai, e diante dos seus. Aqui vem a promessa. Jesus está falando, o problema é esse,
Uma igreja que parece que está viva, mas está morta. A solução é essa, é um processo de restauração, que começa com lembrar, mas também que passa por guardar e se arrepender. E aqueles que não contaminarem as suas vestes, eu estou resumindo o conteúdo da carta, aqueles que não contaminarem as suas vestes, andarão de vestes brancas juntamente comigo, as suas vestiduras serão brancas, e de modo nenhum seu nome será apagado. Quem é esse? O vencedor. Quem é a figura do vencedor no livro do Apocalipse? Eu já disse aqui, no mínimo 5 vezes já. O vencedor é aquele que permanece fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te um novo nome. Ser fiel até a morte e dar-te que entre comigo no paraíso. Ser fiel até a morte, possuireis a estrela da manhã. É o que nos diz as cartas, são essas as promessas. E aqui chega o vencedor, ou seja, aquele que for fiel até o fim, receberá essa recompensa. O seu nome não será apagado do livro da vida. Deixa eu te falar um negócio aqui, rapidamente. Existe, dentro da soteriologia cristã, tanto no calvinismo quanto no arminianismo, que é o que a Assembleia de Deus professa, a questão da segurança da salvação. O calvinismo é de maneira quase que absoluta: uma vez salvo, para sempre salvo. O arminianismo se divide em arminianismo de 4 pontos e de 5 pontos. 4 pontos não crê que é possível perder a salvação, e o de 5 pontos crê que é possível perder a salvação. Entenda isso, porque muito se discute dentro das igrejas se é possível não perder a salvação. Jesus está dizendo: aquele, o vencedor, será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Se só o vencedor não terá o seu nome apagado do livro da vida, e aí você precisa dar uma estudada, desde lá de Êxodo 32, passando por Filipenses 4:3, Apocalipse 13:8, você vai perceber que é possível sim, que o nome daquele que não for parte daquele grupo de vencedores, o nome daquele que não estiver no grupo dos que perseveraram até o fim, pode ser apagado. Se você acha que não, leia Hebreus 6, principalmente a parte final que fala da apostasia. Estude o tema apostasia, estude o tema blasfêmia contra o Espírito Santo, que para muitos é a verdadeira apostasia, e você vai entender. Tem gente por aí vivendo uma vida de libertinagem, sujando as suas vestes dentro das igrejas, confiado numa teologia que não tem fundamento. É bonita, é boa de se pregar, mas é muito mais fácil eu dizer para uma pessoa, pregar para uma pessoa, que se ela aceitar Jesus uma vez, ela faz do jeito que ela quiser, e ela está salva para sempre, que na hora H vai dar tudo certo. É mais fácil ou não é? É muito mais fácil encher a igreja assim, irmão. O vencedor, que o nome será mantido no livro. Eu vou me aprofundar nisso daqui. Eu quero fazer um estudo somente sobre soterologia, doutrina da salvação. Tem muita coisa, tem muito absurdo que eu ando escutando, não só dentro da igreja, mas em cima dos púlpitos, principalmente no que diz respeito ao livre-arbítrio, mas isso é assunto para outra hora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Espera lá, vamos entender uma coisa aqui nessa parte final. Quem é o remetente da carta? Jesus. E por que em todas as 5 cartas até agora estudadas, bem como na 6ª e na 7ª carta que ainda estudaremos, o fechamento é: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e não o que Jesus diz às igrejas, se o remetente da carta é Jesus. Aqui, meu irmão, volta à tona a Trindade. É Jesus falando pelo Espírito do Pai. A vontade deles é uma só.
Quando Jesus fala, o Espírito fala, e o Pai fala. É uma vontade una e é uma vontade revelada para a igreja. Deixa eu te falar uma coisa: nós não vamos chegar lá no céu e vamos poder alegar diante de Deus: ó Deus, a sua revelação, a sua vontade não ficou clara para mim. Como não, irmão? A vontade dele está revelada em 66 livros. Em 66 livros, o teu trabalho, o meu trabalho é ler, é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não é só ler, não, é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É por aí que passa a nossa salvação, é por aí que passa a consolidação da nossa esperança, porque quando nós meditamos na lei do Senhor de dia e de noite, nós ouvimos a voz de Cristo de dia e de noite, nós ouvimos a voz do Espírito, o autor da palavra, de dia e de noite, e nós ouvimos a revelação da vontade do Pai em nossos corações de dia e de noite. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos ficar de pé. Queridos, não adianta uma vida espiritual fingida. A advertência de Cristo Jesus para a igreja em Sardes, que serve para toda a igreja nos dias de hoje, é: arrepende-te, é vigilante, acorda, entra num processo de restauração, lembra do que ouviu, guarda o que ouviu e muda a rota. Igreja, essa palavra aqui é para nós. Nós precisamos, neste momento, olhar para o que temos feito diante de Deus, olhar para as nossas obras e ver se reflete uma fé viva, e ver se são obras, por consequência, vivas diante de Deus. Nós não podemos nos contentarmos em ser igreja de aparência, igreja oca, bonita por fora e com nada dentro. Os dons do Espírito, o fruto do Espírito, o amor de Deus precisa se manifestar aqui dentro e impulsionar tudo o que fazemos. Esse é o cerne da carta à igreja em Sardes, e que essa carta possa falar e falar aos nossos corações durante toda a semana, e que possa provocar mudança. A palavra precisa provocar mudanças em nós.